Senhora Presidenta, no dia de ontem, a CPI, que analisa e investiga o tráfico nacional e internacional de pessoas, realizou na cidade de Manaus, minha querida cidade, uma audiência pública importante que contou com a presença de inúmeras atividades e muitos, senador Tacke, senadora Amélia, muitos haitianos que migraram daquele país sofrido, de gente muito humilde, muito pobre, para buscar uma vida melhor em território brasileiro. Uma audiência extremamente elucidativa. Primeiro, fizemos questão de deixar claro que o objetivo da CPI nós não temos absolutamente nada contra a presença dos haitianos no Brasil, pelo contrário, senador Paulo Paim. O Brasil é um país formado e fruto da miscigenação. Nós recebemos negros, recebemos europeus, todos de braços abertos, e assim deverá continuar a ser o nosso país, esse Brasil que é conhecido no mundo inteiro, não só pela sua riqueza, pelas suas belezas naturais, mas pelo povo alegre, pelo povo altivo que tem e que sabe, melhor do que qualquer outra nação do mundo, receber as pessoas em nosso território. Deixamos claro. Mas, em segundo lugar, senhora presidente, mostramos que a CPI não poderia se omitir diante de tantas denúncias de que poderia estar havendo muita exploração de muitos haitianos que saíram de seu país ou de países vizinhos, onde já estavam, muitos deles vieram da República Dominicana, com promessas e tiveram a vinda facilitada por grupos que agem de forma marginal e que estariam extorquindo recursos, ameaçando inclusive famílias dessas pessoas. Ao final da nossa audiência, eles começaram a falar, fizeram questão, foram vários deles que deram depoimentos e que ampliou a nossa convicção da necessidade da CPI aprofundar esse trabalho de investigação. Porque nós percebemos que, apesar do Brasil ser signatário da Convenção de Palermo, que trata sobre tráfico de pessoas, e nesse caso é tráfico de imigrantes, não é tráfico de imigrantes, exploração de imigrantes, não temos, principalmente com os países vizinhos, que têm se mostrado como uma rota frequente do tráfico de pessoas, ou para levar brasileiros ou para trazer estrangeiros para o Brasil, que são poucos os países com os quais o Brasil dispõe de acordos específicos bilaterais, não só para investigar esses casos, mas para promover uma fiscalização mais eficiente. Então, nosso pensamento da CPI, trabalharmos junto com o Ministério das Relações Exteriores, com o Ministério da Justiça do Brasil, o Ministério da Defesa, no sentido de mostrar, de chamar a atenção para a necessidade de que sejam feitos esses acordos bilaterais entre Brasil e Haiti, entre Brasil e Equador, Brasil e Peru, enfim, uma série de países que fazem fronteira ou que aqui estão muito próximos e que, de uma forma ou de outra, formam essa linha, esse corredor de mobilização de migrantes e, muitas vezes, uma mobilização não correta, mas explorada, que é por traficantes de imigrantes e também por pessoas que promovem o tráfico de pessoas. Conosco ontem estiveram o secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça, doutor Paulo Abrão, a diretora do Departamento de Justiça e Classificação do Ministério da Justiça, doutora Fernanda, doutor Renato Zerbini, que coordena o Comitê Nacional de Refugiados, doutor Rinaldo Almeida, pelo Conselho Nacional de Imigrantes, doutora Michele, representando a Secretaria de Justiça do Estado do Amazonas, Ministério Público Federal, com a presença do doutor Edmilson Barreto, doutor Dermilson Chagas, delegado regional do Trabalho, enfim, Ministério Público de Trabalho, doutor Adalifal, enfim, uma série de autoridades, além da presença que eu quero aqui destacar, o papel importante que tem tido o padre Gelmino e o padre Cousteau no apoio a essas pessoas que vivem, quase 5 mil que vivem hoje no estado do Amazonas, senhora presidente. Então, quero dizer que amanhã deveremos ter uma reunião da comissão, mesmo porque parece que o cerco está se apertando, está se fechando contra os traficantes de pessoas. O Jornal Nacional ontem mostrou numa matéria a prisão de um senhor que estava traficando mulheres, salvo engano, para a Namíbia, não é? Então, esse é um crime
crime que é o quarto crime que mais recursos movimenta no mundo, mas infelizmente é o crime mais invisível de todos eles e que atenta contra a liberdade das pessoas e principalmente contra os direitos humanos. Senhora Presidenta, muito obrigada, e quero dizer que numa outra oportunidade voltarei à tribuna para falar a respeito da posição corretíssima do ministro Aldo frente à declaração desastrosa de Jerome Alves. Muito obrigada, e voltarei noutra oportunidade para falar do assunto. Obrigada.